que triste ver que meu pai tem que passar por isso, sabe? Porque não era necessário. Eu não consigo. Aquilo me machucou um pouco por dentro, sim. Ouço comentários negativos sobre a minha raça, comentários maldosos, outros que tu sente a intensidade com que a pessoa coloca aquilo pra ti, né? Os negros são a principal referência quando é discutido o tema racismo, embora este pode ser praticado contra asiáticos, índios, mulatos e até contra brancos. Por parte de outras raças, a cor negra é a principal referência dessas discussões, pois é a raça que sofreu no decorrer dos séculos e ainda sofre hoje. O meu pai, ele vivencia bastante coisa, como ele é negro, ele acaba contando umas coisas pra nós, só que como ele é uma pessoa de um alto astral incomparável e ele vê muito o lado bom da vida e das pessoas, ele conta isso ainda rindo pra gente. Mas recentemente aconteceu dele, como meu pai é motorista, ele é caminhoneiro, dele fazer uma entrega de uma mercadoria e quando ele foi na moça para ela assinar a nota e para fazer a cobrança da mesma, aí ela disse para ele que ele era para chamar o motorista do caminhão, porque ela achou que ele fosse apenas o ajudante, ela não queria dar dinheiro para ele. Então, o meu pai ficou olhando para ela, como? Aí ela, não, me chama o motorista do caminhão para mim poder pagar. Aí meu pai, eu sou o motorista do caminhão. Logo faz 4 anos que eu moro em Pouso das Antas e no começo do ano que eu vim embora pra cá, na escola mesmo, isso já aconteceu. O preconceito pela raça, intitulado racismo, pode nascer de diversas maneiras, no pensamento de uma pessoa, através da cultura que ele foi criado, através dos acontecimentos marcantes que foram acontecendo durante a vida, até mesmo por influência de necessidade de aceitação dentro de um grupo. Algumas pessoas valorizam tanto a superioridade de raças que acreditam na purificação delas mesmas. Uns anos atrás, quando me apareceu uma vaga de trabalho, e eu sabia que aquelas pessoas que estavam oferecendo a vaga eram de descendência alemã. Então eu comentei com uma pessoa sobre eu trocar de emprego e ir lá procurar aquela vaga. De início, assim, aquela pessoa, quando comentei com ela disse que de repente eles não iriam me aceitar porque eles conheciam a quem se tratava aquela vaga de emprego e que não era certo que eu ia conseguir por eu ser de descendência africana, então. E eles, no caso, na ocasião, eram de descendência alemã. Algumas pessoas valorizam tanto a superioridade de raças que acreditam na purificação delas, onde dominariam o meio em que vivem. Essa justificativa apareceu nos tempos da escravidão, em que os negros trabalhavam em condições precárias e eram vendidos como objetos. No nazismo, o foco principal eram os judeus, mas também perseguiam negros, homossexuais, entre outras minorias, para serem executados no campo de concentração. Com isso, percebe-se como o racismo fez parte da história e como alguns grupos foram injustiçados em função disso. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência de racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele deixa de existir. Em alguns casos, ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Eu já me senti injustiçada uma vez, a palavra eu não sei se é injustiçada, mas eu acabei me sentindo mal com o que eu escutei. Eu participei de um concurso de beleza, onde eu ganhei como princesa e depois eu fiquei sabendo que uma pessoa havia comentado que não achava certo eu ter entrado para a corte por mim ser morena e o município, enfim, ser de descendência alemã. Pode acontecer em formas de piadas, xingamentos ou simplesmente evitar o contato físico com a pessoa. A verdade é que nenhum lugar está livre do racismo. Para entender melhor o racismo, é necessário separar raça de etnia. Raça se expressa nas características visíveis da pessoa. Ela engloba as características físicas, tais como tonalidade de pele, forma do crânio, rostos e tipo de cabelo.
A etnia também refere-se a isso, mas ela vai além das características físicas da pessoa. Ela inclui a cultura, nacionalidade, afiliação tribal, religião, língua e tradições. O preconceito desta forma está baseado principalmente na raça, característica física. Pode acontecer em função de uma pessoa apresentar uma etnia parda, mas não perceber preconceito direto. Por esse motivo, simplesmente por não apresentar as características físicas de sua etnia. No Brasil, existe uma miscigenação muito forte, pois após a colonização, os portugueses trouxeram os negros para serem escravos no país. E na minha família, o meu pai é negro, minha mãe é lemoa, então a gente não... Eu nunca tive isso. Quando criança, eu nem sabia nem o que era questão de preconceito. E quando eu fui para a escola que eu comecei a ver isso, porque eu tinha colegas negras que acabavam puxando muito para elas qualquer comentário que faziam. Então eu começava, meu Deus, por que elas fazem isso, sabe? Porque eu não sou assim, eu não fui criada assim. Lá em casa é todo mundo igual, e isso que eu trago para minha vida. Claro que tem comentários que ofendem, até para pessoas que a gente não conhece, muita coisa que a gente vê na mídia, que tu sente, tu acaba, né, absorvendo aquilo. Que os principais grupos a habitar o país foram os portugueses, índios e negros. Esses grupos ainda ajudaram a construir a mistura de raças que compõem o país atualmente. Além deles, vieram os italianos, japoneses, espanhóis, entre outros. A partir dessa união de raças desenvolveu-se o que é o país hoje em dia, e como passaram a ser criados os novos costumes de tradições, nascendo assim a etnia brasileira. A publicidade é reflexo da sociedade. Vivemos ainda em uma sociedade muito patriarcal. A representatividade, por vezes, não é atingida dentro das próprias agências. A inserção dos negros no mercado de trabalho ainda se dá de forma dificultosa, se comparada a outras raças. Na propaganda eu vejo muita pouca representatividade de cor negra, pouca mesmo, a não ser quando o produto se direciona para aquele público, tipo, por exemplo, os produtos de beleza, shampoo, maquiagem, quando se direciona mesmo à raça negra, aí sim que está na propaganda. Por exemplo, numa revista de cosmético, posso folhear aqui, nenhuma negra tá fazendo assim, demonstrando aquele produto. É só quando o produto se direciona diretamente ao negro. Daí sim, tu vê uma pessoa de cor morena fazendo aquela propaganda. Bem, sobre a representatividade na publicidade, eu acho que isso está mudando. Não ainda de uma maneira expressiva, mas cada vez mais a gente vê comerciais, enfim, campanhas onde eles inserem várias raças, não apenas, no caso, eu, negra, né, mas várias etnias, fazendo com que... E eu acho que a parte mais importante de estar começando a ter essa visão diferente agora é a questão das crianças, para as crianças verem isso e verem isso de uma maneira normal. Não ver um negro numa propaganda ou enfim, qualquer outra etnia e tipo, meu Deus, que coisa estranha, né? E então eu acho isso muito importante para nossas gerações futuras. Mas precisa ser mais trabalhado, com certeza, principalmente aqui na região, que a gente mora numa região onde é que tem bastante questão do racismo e eu fico sentida com isso, mas uma coisa eu tenho certeza, que o dia que eu tiver filhos, os meus filhos vão ter a mesma educação que eu tive, que eu trouxe de casa, que todo mundo é igual e que o que vale é a nossa essência, o nosso caráter, a nossa educação e, enfim, a raça, a etnia, a opção sexual, isso não importa de maneira nenhuma. Na verdade, eu não perdi nenhuma. E também nem pretendo perder. Essa é a minha cor, essa é a minha raça, eu me aceito assim, e eu sou feliz assim.